Meu nome rodou, amor. Eu virei uma verdadeira Blade. Uhum. Porque antes de relacionar comigo, o Pessoinha teve uma relação com a menina, que ele quase se matou por causa da perereca da menina. Que ele gostava de uma xoxota. Até que o pessoal começou a especular, né? Que a gente tinha relação e tal, que ele tava me dando as coisas em troca de SSXO, em troca de sexo. Falei assim, bom, gente, não tem como ir embora. Vou ter que ir de carro com ele mesmo, né? Se caso acontecer alguma coisa, eu pulo do carro, né? E deixo ele morrer sozinho. Porque eu tava louco pra tomar uma hóstia, eu queria muito tomar uma hóstia, sentir o corpo de Cristo. Na verdade, aquele trigo derretendo na minha boca. Quarta, pastora, tá pesado aqui, né? Eu tô sentindo um peso. Eu falei assim, jura? Eu tô sentindo a maior paz. Depois disso, eu falei assim, não volto nessa puta nunca mais. Porque essa puta era uma farsa. Eu já descobri várias coisas dela. Depois sim que eu tava abaixo de demônio, espiritismo. De droga, de prostituição, né? Saber que eu tava me relacionando com outras pessoas no off. E de satanismo. Tá, meu pai tava se separando. Minha tia contou todo esse babado. Minha tia jogou a bosta no ventilador e a merda aconteceu. Eu comecei com minhas crises de ansiedade no dia da época da minha viagem. Vomitei horrores, fui pro hospital, fiquei lá internado no dia do meu voo. E juntou aquele burburinho, aquele inferno. Foi ali que eu percebi. Minha vida é um inferno. Não preciso disso mais pra me viver. Tinha recebido uma mensagem. Ande, caso se sinta confortável até me sinto bem, normal em falar sobre isso. Antigamente que não. Gostaria de saber se foi difícil pra sua mãe aceitar sua opção sexual. Na verdade, não é uma coisa que a gente escolhe, né? É algo que a gente opta. Ai, meu Deus, eu vou ser hétero, ou então eu vou ser gay, eu vou ser trans, eu vou ser o caralho A4 do ET. Não é nenhuma opção, né? Você já nasce assim. E antigamente, eu me relacionava bastante com meninas, né? Eu gostava, porque eu tinha aquele hábito, assim, de prazer sexualmente falando. Eu gostava. E eu cagava de medo de ter filhos, né? Porque acontecia, né? Certos deslizes, se é que você me entende. E eu já posso até contar sobre relações que eu já tive. Nisso eu comecei a namorar sério durante uns 6 meses, digamos assim. E depois disso eu comecei a me relacionar com outros meninos, né? Garotos. E percebi que eu gostava bastante. Eu só não podia perder o prazer. Ai, eu sou muito pornográfico, credo. Quero não falar sobre isso. Então, como isso não vem ao caso, minha mãe sempre via meninas chegando, né? Cada dia era uma situação diferente. Não vou me taxar como galinha, apesar que eu acho que eu era. Porque quando eu tava, né, descobrindo esse lado como é que fala? Da puberdade, né? Que a gente começa a se tocar, a sentir prazeres. Eu comecei a embarcar nessa aventura. Isso, como eu falei, ia muitas meninas lá em casa. Tanto em relação de amizade mesmo, que eu tinha bastante amizade com meninas que iam lá em casa. E também quando eu comecei a ficar, foi lá, né? Aí juntou o útil com o agradável. Minha cama já passou tanta história. Recentemente que eu vendi meu colchão, né? Um colchão ali de mais de 12 anos. 12 anos com colchão. Olha só, gente. Já teve cama quebrando, assistindo filme, com também meninas que eu já fiquei, e também meninos também. Essas histórias eu não posso fugir do assunto do foco de hoje. É porque tem tanta história que desencadeia outras. Aí minha mãe sempre via, né, as meninas indo lá em casa, eu levava pro quarto, ficava lá até na hora de sair pro trabalho, então até na hora de levar a pessoa embora, quando eu estudava também, que era... quando não era estudo, era trabalho, né, meu intervalo, aí ia pessoas pra lá. No caso, já foram também. No meio dessa aventura... No meio dessa aventura, antes um pouco de eu começar a me relacionar sério, já foi um menino, sim, lá em casa, que me deu uma mamada. Que vergonha falar sobre isso. Normal. Mas eu não sentia vontade de fazer nada, sabe? Mas eu tinha prazer em ser, né? Depois disso, né, pulando a parte do meu relacionamento, que foi um longo tempo, comecei, né, a relacionar com outros meninos. Né, aquela ficada básica, depois começou a prolongar o teor sexual mais aflorado na parte do masculino, né, de relacionar com meninos.
Aí vai ficando mais intenso, conhecer pessoinha, né, nesse meio tempo disso daí. Só que a gente só conversava. Depois que surgiu aquele lado de ficar, de relacionar. E quando eu comecei a me relacionar com pessoinha, né? Aí surgiu muitos boatos, tanto na família, quanto amigos, quanto gente de fora, quanto no bairro dele. No bairro dele era o próprio inferno, amor. Era fofoca que rodava a mil. Até quando eu ia pra lá, pra casa dele, que a gente ia de moto pra casa dele, descia da moto, todo mundo olhando, o bairro todo falando. Chegava no ouvido do pai dele, chegava no ouvido da madrasta, chegava no ouvido dos irmãos, meus amigos, Aí um vinha falar comigo uma coisa, outro vinha falar outra, e meu nome rodou, amor. Eu virei uma verdadeira Blade. E nisso Pessoinha guardava muito pra ele, né? Porque Pessoinha não tem uma relação a fundo com a família dele, a parte da família dele. Não é assim ligado, interligado, de contar coisas que acontecem. Não, é mais assim, especulações mesmo que vêm de fora até chegar no ouvido dele. E sabe como é que é triste isso, né? A fofoca. É tensa. Já na parte da minha família, começou uma fofoca diferente. A fofoca que começou no mês de Pessoinha foi em relação comigo mesmo, né? Porque antes de relacionar comigo, Pessoinha teve uma relação com a menina, que ele quase se matou por causa da perereca da menina. Que ele gostava de uma xoxota. Voltando. No meu caso, na minha parte, né? Quando é em relação à família, não sei se tá dando pra ver que eu tô meio tenso, porque falar sobre isso é complicado. Na parte da minha família, começaram a surgir boatos que eu estava me envolvendo com drogas ilícitas. Lícitas, explícitas. Drogas. Que não era medicamento saudável, né? Maconha, um creme crack, né? Esse tipo de coisa. Pensou que estava envolvido com a bandidagem. No caso, eu já fui envolvido com a bandidagem. Eu sou envolvido com a bandidagem porque eu tenho amigos maconheiros. Ou seja, então eu conheço muito maconheiro. Muito nóia, normal. Voltando. Depois que começou esse fofoca, esse rebuliço, que chegou no ouvido da minha mãe, o pessoal da família especulando, começou a falar pelas costas até chegar no meu ouvido. Minha mãe sempre chegava e falava comigo isso, que tava chegando no ouvido dela, tal. Meu pai também. Depois de um tempo, pensou que eu tava, né, me prostituindo, porque eu ganhava um presentinho aqui, um presentinho ali. E eu já vendia algumas coisinhas, sabe? Meu corpo plenamente, quase não é prostituição, tá? Vender foto, essas coisas. E quando eu ganhava alguma coisa, algum presente, um mimozinho, né? Porque tem boy que gostava de me dar presente. O que eu vou fazer? Eu vou negar? Jamais, amor. Eu já tava com uma pessoinha, né? Me curtindo um momento ali com ele. Até que o pessoal começou a especular, né? Que a gente tinha relação e tal, que ele tava me dando as coisas em troca de SSXO, em troca de sexo. Quando acontece isso com vocês neguem até a morte. Porque tem gente tem família que não entende, né? Tem família que expulsa a pessoa de casa, nós vamos chegar nessa parte. Tem família que esfola, mata a pessoa viva, né? Porque pra matar a pessoa tem que estar viva. Sempre negava, né? Negava porque eu não queria magoar minha mãe em relação a ter alguma coisa. Eu também nem sabia o que eu tinha. Nem sabia se eu gostava de homem mesmo, se eu gostava de mulher. Eu só tava vivendo, né? Porque eu sempre odiei minha vida, gente. Eu já falei com vocês isso em um vídeo sobre ansiedade. Eu queria ser rica. Esse tipo de coisa eu negava, sabe? Essas situações eu negava. Até que por fim, né, minha mãe cortando essa parte, que é uma pequena fase, né, da negação. Eu não falei pros meus pais sobre isso. Até um outro episódio que eu estava saindo da escola. Aí eu encontrei com um carinha, a gente tava bebendo uma cerveja, só conversando mesmo. Aí eu percebi que ele queria meu corpo plenamente quase nu, né, querendo me embebedar. Eu falei assim, não, né, eu não vou beber isso tudo. Que ele encheu um copão depois que a gente bebeu no barzinho. A gente passou na casa dele, entendeu? Passamos na casa dele, menina, como quem não quisesse nada com a vida, né? Porque quando a gente dá um gole, eu dei um gole, né? Aí o efeito, né, do álcool faz coisas. Eu comecei a ver ele assim, lindo e belo. Mas depois disso, que a gente chegou na casa dele, ele vai lá, encheu aquele copão de vinho. Eu falei assim, nossa, não é assim que se toma vinho, né? Eu não vou beber tudo isso, um copão ainda. Quando eu tomei aquele trem, travou aqui, sabe? Falei assim, puta que pariu, que vinho ruim da porra. Eu só fiquei aquele copo lá, rodando ali na mão. E ele com o olho assim, sabe? Eu já tava voltando na minha sanidade, porque foi só um pouquinho de cerveja, né? Nem misturei tanto com aquele vinho.
Todo mundo naquelas bicadas, né? Mas então eu tava ali tentando manter minha sanidade e conversando com o cara já querendo que eu fosse, né? Não posso contar essa história aqui agora, porque o foco não é esse. E eu fiquei só sei que eu fiquei cagando de medo naquele dia, porque eu queria saber como que eu ia embora. Já tinha passado de meia-noite, já era quase beirando 1 hora da manhã. Minha mãe preocupada, meu pai preocupado. Ele vai lá e me levou de carro. Eu falei assim, bom, gente, não tem como ir embora. Vou ter que ir de carro com ele mesmo, né? Se caso acontecer alguma coisa, eu pulo do carro, né? E deixo ele morrer sozinho. Chegou nisso, ele me deixou lá na porta de casa. Nisso eu já tava morando em outra casa já, olha. Eu pulando de assunto, sou libriano. O pai viu eu descendo do carro, pensei que ele não ia ver. Aí ele falou assim, se eu souber que você tá mexendo com coisa errada, eu acabo com sua raça. Aí eu falei assim, será que acabar com a minha raça significa com minha vida? Naquele momento eu me questionei, mas eu não perguntei pra não facilitar. Meu pai é um amor de pessoa, meu pai é assim, ó, bem vibes. Ele só não queria que eu estivesse fazendo coisa errada, né? E lá naquela hora eu já pesquei o que ele pensou. Tá, agora cortando essa parte, porque não fugiu do foco. Voltando nisso, minha mãe começou a frequentar a igreja. E nisso ela chamava eu pra ir também. Chamava a pessoinha e nós íamos com ela em uma igreja evangélica. Eu sou católico, na verdade eu não sou não, tá? Eu fiz catequese e tal, eu tava louco pra tomar uma hóstia, eu queria muito tomar uma hóstia, sentir o corpo de Cristo, na verdade aquele trigo derretendo na minha boca, e é muito gostoso. Nisso, era legal ir na igreja católica e tudo mais, só que depois disso, parei de frequentar, né? Não tem relação assim ao motivo, não. Tá, tem muito motivo, tem preconceito em tudo quanto é lugar. Tanto na evangélica quanto na católica. Mas enfim, eu acredito em Deus, Deus tá sobre mim. E quem vir me julgar falando assim que eu tô com um demônio pra não poder me converter, vai pra puta que pariu, tá bom? Você que precisa de conversão nessa sua língua. Quem julgas também serás julgado, tá bom? Gravou? Não, tô gravando aqui ainda. Tá quase carregando, deixa eu terminar aqui. Vai um pouco corante no feijão, eu não vou não, que fica esquisito. Isso a gente começou a frequentar a igreja evangélica, indo com minha mãe e tudo mais, né? Só que sempre que eu chegava lá, eram umas indiretas. Aí, né, não sabia se a pastora tava recebendo mesmo a convenção de Deus pra poder falar sobre coisas pra mim. Porque sempre que um gay vai na igreja evangélica, a gente recebe umas coisas lá naquele momento. Coisa assim, não é um tipo de nenhum espírito, não. É porque o pastor ou a pastora começa a falar certas coisas, sabe? De indireta pra você. Você fica até assim, se questionando. Eu falei assim, gente, isso é pra mim? Ai, meu Deus. Como eu sou imundo. Só que tem muita farsa, tem muito preconceito dentro desse tipo de igreja também, tá? Nada contra os evangélicos, tem muitos que eu amo de paixão, só que a gente sabe disso, que tem muita, né? Enfim, tem muita podridão lá dentro também, tá bom? Assim como também tem muitas pessoas maravilhosas, então e é selecionado. Não tô entrando em questão evangélica, só vou falar o que aconteceu comigo. Essa pastora, que eu já tomei ódio da cara, foi lá em casa com outro pastor, né, pra poder lá benzer minha casa, que minha mãe pensou que eu tava com... Minha família falou assim que eu tava com pacto com o demônio. Falou assim que eu tava com pacto com o demônio, com coisa ruim, porque isso não era de Deus. E não mais porque eu tinha arrumado esse boneco aqui do Chuck. Ganhei de pessoinha esse boneco aqui do Chuck. Ele me ajudou a comprar, porque eu juntei um dinheiro tanto pra comprar esse boneco, e pessoinha vai lá e me ajudou. E me deu de presente. Foi até no início, assim, de presente de... iniciozinho de namoro, digamos assim. Porque a gente não namorava, tinha aquela cafajestagem. Eu ficava com um, ele ficava com outro, e a gente ia vivendo a vida. Cada um ficando com quem achasse melhor. Porque não era namoro. Entendeu? Voltando. Quando esse Diogo tava lá em casa, falou assim que eu tava abaixo de demônio, espiritismo, de droga, de prostituição, né, sabia que eu tava me relacionando com outras pessoas no off, e de satanismo. Tá. Vários momentos pensou que eu ia cair no meio da igreja, mas não aconteceu, tá bom? O pastor e a pastora só empurra a gente tentando equilibrar o corpo. Mas enfim, sangue de Jesus tem poder. Eles foram lá em casa, começou a conversar comigo, entrou no meu quarto, a pastora, tá pesado aqui, né? Eu tô sentindo um peso. Eu falei assim, jura? Eu tô sentindo a maior paz. E meu bonequinho lá, parado. Né? O pastor vai lá, entrou e falou assim, não, é normal, é coisa de adolescente, depois vai passar, tal. A energia tá normal, né? Então cada um falou uma coisa. Pelo menos o pastor já ficou um pouco do meu lado, né?
Depois disso, a gente fez uma rodinha de oração pra tirar todos os males. A pastora falou, colocou a mão em mim, falou que eu tava com uma lombriga, que tudo que eu comia ia pra ela, que não deixava eu engordar. E ela falando assim, em nome de Jesus, essa lombriga vai sair agora. Eu falei assim, em nome de Jesus, que deixa ela ficar aqui. Porque já que eu tô assim, me sentindo pleno toda hora que eu como, ela vai pra lá, tá ótimo, né? Não tá me fazendo nenhum mal. E coisas aconteceram, continuaram orando e blá, 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 blá. Depois disso, falou assim, ai, pelo menos as pessoas também te questionam, né, em relação à sexualidade, fala que você é gay, fala que você é isso e aquilo. Falei assim, os julgamentos, né, falei assim, muitos julgam em todos os meios, em todos os campos, em todos, até religião, me julgam bastante. O pastor falou assim, eu entendo. E o pastor acha que era gay, tá? Mas enfim. Depois disso, eu falei assim, não volto nessa puta nunca mais. Porque essa puta era uma farsa. Eu já descobri várias coisas dela depois disso. Tá, depois disso nunca mais voltei. Minha mãe também até arrependeu mais pra frente. Ela viu, né? Eu falei, ela vai lá e questiona o que eu falei. Minha família também questiona o que eu falei. Depois viram mesmo, tá? Viram, me pediram desculpa. Pelas coisas que falaram de mim. Até hoje eu sei, mas ninguém falou o que falou de verdade. Mas eu sei de tudo. Quem bate esquece, quem apanha lembra, né? Então eu prefiro não entrar nesse assunto, nesse detalhe, tá bom? Vou tentar pular algumas coisinhas. Anos se passaram e uma pessoa começou a criar um vínculo, né? Ele não saía lá de casa, ele ia lá em casa direto, já era parte da minha família, todo mundo já começou a tratar ele bem, né? Em off, assim, o pessoal desconfiava, mas eu nunca afirmava nada, né? Era só assim, amigos, era só amigos. Né? E também não precisava de ninguém saber, não precisava de eu afirmar nada pra ninguém, né? Eu tava vivendo a minha vida. Só que de forma ali sigilosa, que era horrível viver à base de segredos, tá? Que ninguém precisava ver ninguém se pegando, que eu acho ridículo, né? Porque tipo assim, não é só porque eu sou sumido que os gays vão ficar ali se pegando na rua. Não, não tem necessidade disso. Tá, pulando aí pra parte da minha mãe da aceitação. Que foi a pergunta, né? Na primeira vez foi um choque. Foi um choque. Minha mãe e meu pai estavam se separando. Minha tia contou todo esse babado. Minha tia jogou a bosta no ventilador e a merda aconteceu. Eu comecei com minhas crises de ansiedade no dia da época da minha viagem. Vomitei horrores, fui pro hospital, fiquei lá internado no dia do meu voo. Minha mãe lá em casa chorando, quase entrando em depressão. Meu pai pra fora, esguichando ali o ódio pra família dele, né? Colocando minha mãe de um jeito pior, colocando eu também de um jeito pior, como se eu tivesse errado, como se a mãe tivesse errada. Aí meu pai falava uma coisa com a gente, falava outra coisa por trás, que meu pai é assim, né, leve trás, fala uma coisa com ele fala uma coisa com a gente e ele fala uma coisa com a gente e com outra pessoa ele fala outra, né. Aí juntou aquele burburinho, aquele inferno, foi ali que eu percebi. Minha vida é um inferno, não preciso disso mais pra me viver. Câmera descarregando, a história tá tensa pra mim, não sei se pra vocês. Pra vocês até que acho que não. Mas quem quiser continuar escutando essa história, eu posso trazer uma outra parte com todo esse processo, essas fases, histórias, e é isso.